Olá, boa tarde a todos e todas. Olá, Dori, já entrou. Oi, mãe. Oi, Carlos Silva Júnior. Olá, Thalia. Olá, Doris. Oi, Antônio, tudo bem? Tudo. Obrigado pela presença. Eu que As agradeço pessoas estão- por você dentro desse projeto tão interessante e importante, né? Que bom. Obrigado você pelo aceite. Enquanto as pessoas estão entrando na live, eu já vou fazer uma contextualização do projeto para quem está chegando hoje e uma rápida apresentação também da nossa convidada, que hoje o tempo vai ser preciso, temos muitas informações aí a aprender com a Doris. Eu vou fazer uma contextualização bem rápida. Então, essa é a oitava live, a oitava conversa desse projeto, Conversando sobre Línguas com Especialistas, em que eu, Antônio, professor do Colégio de Aplicação da UFRJ e do Programa de Letras Neolatinas da Faculdade de Letras, venho possibilitando trazer outras vozes, outros discursos para pensar a prática de ensino de línguas. E a nossa convidada de hoje é uma das professoras que consta na nossa ementa da disciplina da pós de Linguística Aplicada, que é a professora Doris Matos, que eu passo agora a fazer uma apresentação rápida do seu currículo, que, né, já que ela tem uma formação muito sólida, rica, eu escolhi aqui alguns pontos para poder comentar. Então, a professora Doris, ela possui graduação em português e espanhol pela UF, é especialista em língua espanhola para leitura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em letras pela UF e é doutora em língua e cultura pela Universidade Federal da Bahia. Inclusive fez um doutorado sanduíche na Espanha. E a tese da Doris tratou sobre a formação intercultural de professores e também a elaboração de material didático. Ela é professora associada da Federal de Sergipe, também atua na pós-graduação, tem uma ampla experiência em projetos institucionais, coordenou o PNLD, foi avaliadora também do PNLD, foi presidenta da Associação Brasileira de Hispanistas. Quando a gente pensa em linguística aplicada e hispanismo, não tem como não citar a Doris, é uma pesquisadora que é muito importante para pensar esses temas. Logo, as áreas de pesquisa acabam sendo linguística aplicada, formação de professores, decolonialidade, que é o assunto da fala de hoje, e epistemologias do Sul. Então, Doris, muito obrigado. Eu já passo a palavra para você. Também peço para quem tiver dúvidas, curiosidades, que inclusive que dialogam com essa formação da Doris, que vocês possam ir colocando aqui na própria live, que na medida do possível eu vou retomando e no final repasso para a Doris. Olá, então, agradecer, Antônio, você por esse convite. Obrigada, eu também te admiro muito como pesquisador e como pessoa. Obrigado. Ah, dá oi para seus alunos da pós-graduação e outros que eu não conheço, mas os meus amigos e colegas de trabalho que eu estou vendo, alunos que estão entrando aqui. Agradecer também por estar dividindo aqui esse momento com a gente. Bem, então antes de entrar propriamente no tema, que eu defini como perspectivas decoloniais e currículo, queria comentar brevemente de onde surge o meu interesse por essa temática. Então, você comentou, né, da minha tese que eu defendi em 2014. Então, eu tratava da formação intercultural de professores de espanhol, relacionando isso aos materiais didáticos. E quando eu retorno do meu doutorado, eu começo a abrir os projetos de PIBIC na universidade para poder colocar em prática tudo que eu tinha desenvolvido na tese, dentro das escolas, no caso, né? Então, eu tive um primeiro projeto em 2015, que durou 3 anos, foi de 2015 a 2018, em que eu trabalhava, deixa eu ver o título, que era Interculturalidade e Reconstrução de identidades socioculturais e materiais didáticos. Então, eu lembro que no primeiro ano, em 2015, eu trabalhei com um plano de trabalho com uma orientanda que era voltado para identidades de gênero e sexualidades. E aí, essa minha aluna, nesse primeiro ano, quando ela fez o produto final, digamos, do projeto dela, era voltado para gênero.
Só que toda a unidade didática dela, ela intercionou o gênero com as questões raciais. Então, tratava-se de uma aluna negra nossa, né, do curso de Letras Espanhol. Então, aí eu comecei a perceber, eu queria um plano de trabalho de gênero, só que ele foi totalmente voltado para as questões raciais dentro do gênero, porque isso não tem como separar em caixinhas, né? Eu trabalhar só classe, fator socioeconômico, geracional, não tem como separar. E aí, naquele momento, eu fui começando a procurar leituras que me indicassem essas interseccionalidades. E quando foi 2017, eu já ampliei os planos de trabalho. Questões raciais, questões técnicas relativas aos indígenas. E quando foi em 2019, algumas leituras a partir da perspectiva colonial, eu aprendi outro projeto que é o que eu trabalho hoje em dia, que é decolonialidade e interculturalidade crítica na formação de professores espanhóis, pesquisas e práticas curriculares na universidade. Então, desse projeto participa a Thalia, que entrou ali, que eu já vi, a Jaqueline, e também alunas de mestrado, a Gabriela, a Liviane, que estão trabalhando a partir dessa perspectiva decolonial. Então, veja que foi algo que veio das minhas leituras e a partir do que os alunos trouxeram para mim, como demanda deles como sujeito. Então, ela vai trabalhar com a linguagem a partir do sujeito e sujeito dos meus alunos, mostrando o que enxergar. E a partir das leituras decoloniais, vai dessas características, categorias, melhor dizendo. Então, atualmente eu trabalho com as orientandas, analisando os PPCs, né, os projetos políticos de curso lá da UF, do de dupla habilitação, português e espanhol e o espanhol. Analisando as emendas, analisando o projeto como um todo, fazendo entrevista. O microfone está falhando. Estamos falando aqui. Eu tinha percebido um pouco isso, Doris, mas eu não quis te cortar, mas eu estava compreendendo tudo que você estava falando. Eu também estou com fone aqui, se necessário, eu coloco também. Eu estou do ladinho ali do modem. Vou tentar falar mais perto. Eu estava falando do projeto. Análise de emendas, né? Você começou com esse projeto. Então, estamos analisando as emendas, fazendo entrevista com as professoras, tentando entender a partir das teorias decoloniais como isso ocorre, se ocorre, dentro das práticas desse currículo na universidade. E claro que essas reflexões a gente pode levar para currículos de outros âmbitos, principalmente da escola, que é onde exatamente nos interessa quando a gente está pensando na formação de professores, como isso vai reverberar dentro das escolas. Então, aí só foi para ambientar como eu cheguei no decolonial, partindo do intercultural para chegar dentro do decolonial. E dentro da perspectiva decolonial, eu encontrei muitas respostas que eu não tinha. Eu tinha as perguntas e não tinha as respostas, pensando só a partir da interculturalidade. Então, na decolonialidade, eu encontrei algumas delas, porque são respostas que têm relação com a estrutura conforme a nossa sociedade ela é estruturada. E aí, então, a partir de agora, eu vou explicar um pouco a parte histórica do decolonial, o que é exatamente. Então, eu vou dividir minha fala em dois momentos, né? O primeiro falando das perspectivas decoloniais e depois sobre currículo. Aí peço que você organize o tempo aí, porque se eu me passar muito para eu ir cortando e julgando, que é muita coisa. E também as perguntas que o pessoal tiver, né? Dá tempo para que a gente possa ler também. Bom, então, para a gente pensar na perspectiva decolonial, a gente tem que entender outras questões que vão perpassar sobre as colonialidades. Então, não tem como eu entender o decolonial sem saber quais são essas colonialidades e o que elas trazem de reflexo hoje em dia para a nossa sociedade como um todo, e principalmente para esses corpos dentro de territórios que estão situados nessa sociedade. Então, aí a gente vai ter dois conceitos, colonialismo e colonialidade. O colonialismo ele é relacionado ao tempo histórico, então ele tem início, ele tem fim, se a gente for pensar como a gente aprende na escola, né? O período colonial do século XVI ao século XIX. Então ele tem ali um momento histórico em que ele ocorre esse controle imposto aí pelas autoridades políticas, os colonizadores, os invasores. Certo, então ele é
colonialismo. E o que é a colonialidade? A colonialidade, ela já é um reflexo do período colonial. O colonialismo, ele vai ter reflexo nas nossas corpos, em alguns corpos muito mais do que em outros, até hoje. Isso vai perdurar durante muito tempo. E o que a gente pensa com a perspectiva decolonial é entender como isso ocorre na nossa sociedade para praticar uma pedagogia, do que eu estou colocando aqui, né? Uma pedagogia decolonial. Bom, quem é que vai tratar desse tema é Aníbal Quijano, então um sociólogo peruano, não é? Que vem trazer esses conceitos de colonialidade, de colonialismo, enfim, e vai dentro do grupo Modernidade e Colonialidade, que eu vou falar mais para frente. Então, Henrique está falando que está falhando. Está falhando. Pena. Muito. Não sei nem o que fazer. Eu não sei, Doris, assim, você acha melhor que eu devo colocar, será que o problema é aqui? Porque dizem às vezes que o fato de usar o fone ajuda, né? Eu vou tentar, então. Pelo menos um usando o fone. Aí se falarem que tá, eu posso tentar pegar o fone para colocar. Você me ouve? Me escuta? Escuto. Falar mais devagar. Também, quem sabe, falando mais devagar vai, né? Então, a colonialidade, ela vai ser fruto do colonialismo, que é esse tempo histórico, né, que eu estou colocando. E as colonialidades, elas vêm de diversas formas. Tem a colonialidade do poder, do saber, do ser, da natureza cosmogônica, da linguagem, de gênero. Então, nossos corpos são marcados de várias maneiras dentro desse processo histórico. Então, o que vai acontecer? Se a gente for pensar, a colonialidade ela vai operar onde? Ela opera nas diversas instituições e diversos meios sociais. Então, a gente está pensando aqui os currículos. Então, a universidade, as escolas, o material didático, a formação de professores, tudo isso vai ser marcado por esses processos coloniais e de colonialidade. Então, onde entra o decolonial aí? O decolonial ele vai buscar transcender essas colonialidades. Então, é algo que vai tentar reconstruir outras formas de pensamento, outras formas de entendimento das pessoas, dos sujeitos, de suas corporeidades. Então, é aí que entra o decolonial frente ao colonialismo e à colonialidade. Bom, aí a gente pode pensar, tudo bem, então isso é marcado quando começa o decolonial. Como o nome, ele vai ter um momento histórico em que um grupo se organiza e vai problematizar e trazer esse conceito. A gente está falando até agora de conceitos. A prática é necessária, muito importante dentro da perspectiva decolonial, mas eu estou fazendo esse histórico em relação aos conceitos. Então, a crítica ao poder colonial, ela não ocorre quando criam a palavra, né, o conceito decolonial. Desde o primeiro momento em que o primeiro invasor, colonizador europeu chega aqui na América Latina, já há uma luta, né, contra esse poder colonial. Só que não tem esse nome. Então, não é algo que é novo, é algo que já é desde o primeiro momento em que colocam o pé aqui e os primeiros indígenas, povos originários, vão contra, né, esse poder. Agora, em relação ao campo do conhecimento, então, como a decolonialidade se organiza enquanto campo do conhecimento? Eu teria que voltar um pouquinho mais, não é, na história, pensando aí nos estudos pós-coloniais. Vou tentar ser breve para fazer essa contextualização histórica. Então, vamos dizer que nos anos 70 a gente vai ter os estudos pós-coloniais, não é? E aí tem um grupo que é criado, que é o Grupo de Estudos Subalternos. Então, no Sul Asiático, na verdade. Na Índia, né? Indianos, em que um nome muito conhecido é Spivak, que é daquele livro Pode o Subalterno Falar. Então tem a criação desse grupo que vai criticar essa modernidade eurocentrada, não é? E aí é algo relacionado a... Peraí, aqui. Isso. Só que a gente já tem pensadores pós-coloniais antes da institucionalização dessa corrente. Então, se a gente for pensar em Fanon, em Aimé Césaire, Albert Memmi, todos eles já eram pós-coloniais e antes
da institucionalização nos anos 70, 60, enfim. Então, é só para entender que não é algo marcado especificamente de uma época, é algo que já vem. Outras pessoas, o movimento negro já vinha fazendo isso, só que não era exatamente com esse nome. Então, onde é que entra a América Latina? Então, um grupo de intelectuais de diversas áreas, então a gente está falando aí de um movimento transdisciplinar, não é? Vai criar um grupo latino-americano, né, de estudos subalternos, então inspirado no grupo sul-asiático. Mas, né, conforme vai passando e vão sendo feitos os estudos, há a crítica a esse movimento. Ai, meu Deus, caiu aqui. Pera, deixa eu organizar. Só um segundinho. Isso. Aqui. Melhorou? Por exemplo, Mignolo, ele vai fazer uma crítica, ele estava descontente com a maneira que os estudos coloniais, pós-coloniais subalternos não realizavam a ruptura total, digamos, com autores eurocêntricos. Então, a gente vê um eixo de passagem. Tem um eixo de passagem do pós-colonial para o decolonial. E o que o decolonial traz, digamos, de novo, esse conceito de colonialismo e colonialidade, que eu expliquei lá no início. Então, na década de 90, final da década de 90, um grupo chamado Modernidade, Decolonialidade, esses teóricos que eu comentei, transdisciplinares de diversas áreas, sociólogos, antropólogos, filósofos, tem a Walsh, que é linguista, enfim, de diversas áreas do conhecimento, vão fundar esse grupo que é chamado Modernidade e Colonialidade, entendendo que a colonialidade ela seria a outra face da modernidade. Enquanto a gente tem uma Europa dentro do conceito de modernidade, a gente tem a colonialidade ocorrendo aqui na América Latina. Então, seria uma outra face, uma face obscura, oculta, como é colocado. Só que também há críticas a esse grupo, porque, por exemplo, algum brasileiro ou alguma brasileira, como esse grupo é racializado? Quem são as pessoas participam? Então, por exemplo, enquanto indo dentro desse grupo, aqui a gente tem no Brasil a Lélia Gonçalves, que está criando aí o conceito de americanidade, Tá travando? Estão me escutando, gente? Tá travando o Antônio para mim, não sei se... Estão escutando? São, né? Antônio meio que travou. Isso para mim travou aqui um pouquinho, não sei se eu também travei aí para você. Mas aí travou a imagem, mas eu estou escutando. Estão fazendo joinha, então vou continuar. Beleza. Tá travando um pouquinho, né? Então, enquanto isso, eu estou trazendo o exemplo da Lélia Gonçalves, que a partir do movimento negro, ela já está trabalhando com outras categorias aqui no Brasil, que é a mexicanidade, a mexicaladina, e ela, por exemplo, não faz parte desse grupo, nem sei se teria interesse, porque ela está dentro do movimento negro, né? Então, é isso. Enquanto um grupo está realizando essas reflexões, a gente já tem outros intelectuais brasileiros realizando reflexões que vão aí nesse caminho, porém não fazem parte, mas fazem parte de outros grupos tão mais importantes ainda para a criação desse conceito. Bom, então a gente tem esse eixo de passagem, né? E qual é o construto central dos estudos decoloniais? É o conceito de raça. Então, a raça ela é o eixo central dos estudos decoloniais, porque a raça, como ela é entendida na sociedade moderna, ela foi criada a partir da colonização. A partir da chegada dos colonizadores é que se trouxe essa categorização de seres do não ser, pensando aí, né? Quem é o não ser, que corpos são esses, né? Quem não é e quem é dentro dessa sociedade. A gente pode fazer uma relação com a colonialidade do ser, por exemplo, como eu coloquei, são muitas, não é? Então, são muitas reflexões e que a gente pode fazer a partir de cada uma. E aí a raça é um instrumento de dominação. Dentro dessas novas, digamos, identidades sociais que são criadas, né? Dos indígenas, que as etnias são reduzidas a índios, negros, as etnias todas que vieram, né, no processo afrodiaspórico são resumidas a uma categoria só. E vai redefinindo outras, como o mestiço, o mito da democracia racial, que é baseado nessa questão também. E aí,
então, a questão racial ela é central nos estudos decoloniais. E eu queria fazer uma reflexão, então, de qual o nosso lugar. Pensando que eu acredito que a maioria dos que aqui estão, acredito, são professores ou são de áreas afins, não é? A categoria docente. E qual é o nosso lugar, então, dentro dessa perspectiva decolonial? Então, se a gente for pensar, a questão racial ela é a base para o pensamento decolonial. Ela é o eixo estruturante. Então, dentro desse eixo, há algumas categorizações que não são levadas em consideração ou muitas vezes não são pensadas, que é, por exemplo, a da branquitude. Então, a gente, quando pensa na diversidade, a diversidade é o outro é diferente de mim. E quem sou eu? Quem é que é colocado no topo da hierarquização racial? É a branquitude. E nela, por exemplo, eu posso me inserir. Mas aí me insiro como mulher, mulher branca, professora, enfim, a gente tem diversas identidades aí juntas, né, interseccionadas. Então, se eu for me pensar como mulher, eu estou dentro de uma categoria que muitas vezes está dentro do não ser. Mas se eu estou dentro da categoria brancocêntrica, eu já vou para o topo dessa hierarquização social. E cabe a cada um de nós entender esses processos de branquitude e o que isso vai gerar de privilégios dentro dessa estrutura baseada nas colonialidades. Por que a bala ela procura determinados corpos e outros ela desvia ou ela nem procura? Isso tem a ver com esse mundo brancocêntrico. Então, pensando aí na branquitude, a gente tem vários autores que já estão pensando e teorizando sobre esse assunto. A gente tem o primeiro no Brasil, que foi o Guerreiro Ramos, isso na década de 50. Guerreiro Ramos vem trazer, acho que é brancura que ele coloca, se alguém não é branquitude, é brancura, se não me engano. Mas aí a gente tem a Maria Aparecida Bento, com a tese de doutorado dela, o Lourenço Cardoso, acho que foi ontem ou anteontem, assisti uma live com ele muito boa, por sinal. Então, tem o Lourenço Cardoso, tem a Tânia Miller, com um livro, que eu esqueci o nome, Branquitude, enfim, em que diversos autores vão tratar dessa temática. Então, enquanto a gente tinha pesquisadores brancos que pesquisavam sobre corpos negros e identidades negras, quando a gente vai para a categoria de branquitude, a gente inverte isso. E a branquitude, ela passa a ser pensada também. Então, a diferença racial, ela não é só a partir do branco para o negro. Ela também é uma via que vai e que vem. E cada um de nós temos que pensar, então esse é o nosso lugar, de repensar essas categorias e como isso, no nosso caso de professores, vai se materializar na escola, nos materiais didáticos, nos currículos. Bom, nos currículos, por exemplo, aí não tem como retomar Sueli Carneiro com epistemicídio. Então, que seria essa representação do racismo na produção intelectual. Então, qual é a bibliografia? Quais são as minhas referências? O que eu levo? Quando eu vou dar a minha disciplina de linguística aplicada na universidade, e eu tenho que fazer lá o meu plano de curso, quais são os autores que eu escolho para levar para essa disciplina? Você, Antônio, quais são os autores que você escolhe quando você faz ali o seu plano para levar na pós-graduação, na graduação? E se eu sou professor da escola, e textos, né? Porque quando a gente está trabalhando com língua, linguagem, na verdade, né? Que é muito mais amplo, o que vai circular dentro da escola, nesse sentido, a nossa ferramenta é o texto, né? O gênero discursivo. Então, o que eu escolho como gênero discursivo, mas para além do gênero discursivo, quem está circulando ali dentro? Então, quem está falando? Se eu escolho não sei, uma literatura, que literatura é essa que eu estou levando? O que ela vai me permitir problematizar dentro dessa escola? E a depender do que eu escolho, eu estou contribuindo para esses processos de epistemicídio, né? Então, esse é o nosso lugar de fala. Todos nós temos que tratar dessas temáticas, porque todos somos racializados. Embora alguns possam ter essa consciência e outros não, então, que privilégios eu vou ter a partir dessa minha racialização? Eu também sou generificada. Esse meu gênero, o que ele traz dentro dessa sociedade? Nós pertencemos a classes, né? Ou fator social, aí vai depender da corrente que você está seguindo, se você vai utilizar classe ou fator social. Isso vai influir também em como esse corpo é lido nessa sociedade, como essas colonialidades vão reverberar na gente, nos nossos alunos, né? Então, a gente tem que saber de que lugar a gente fala e que sentidos isso vai produzir nessa sociedade. Bom, e aí,
Bom, eu ia agora relacionar com o currículo, mas se você quiser, não sei, estou falando Sim, muito. sim, sim. Não, na verdade eu fiz várias anotações aqui de referências, até de conceitos, para mim, realmente. Mas, assim, eu só queria pontuar, é, realmente, assim, como esses assuntos chegaram tardiamente é, na área do hispanismo, né? Quando a gente pensa em linguística aplicada, quer dizer, a linguística aplicada já chegou muito tardiamente na nossa área, no nosso grupo assim, de estudos destinados à língua, a culturas, né, dos países de língua espanhola. E mais ainda, a necessidade de entender que a linguística aplicada é fruto, na verdade, das demandas desse sujeito contemporâneo, né? Isso ainda não é tão claro, né? Essa ideia não é tão clara ainda para as pessoas. É difícil, na verdade, trazer todo esse aporte conceitual que você apresentou aqui para a gente, e também de entender que, na verdade, assim, uma pesquisa em linguística aplicada, toda a sua fala comprova isso, essa necessidade de sair, na verdade, dos estudos linguísticos, ou seja, que a gente precisa bastante dialogar com todo esse grupo, como você colocou, por exemplo, o programa de autores da colonialidade, da modernidade, que pensam aí de uma certa forma uma virada, né, epistemológica. Então, na verdade, são os cientistas sociais, filósofos contribuindo para a gente pensar, na verdade, também a prática social, a linguagem em uso. Doris, eu tinha uma questão para te fazer, e aí, ao mesmo tempo que talvez você pode iniciar aqui a resposta, eu estou tentando anotar já as outras contribuições que chegaram. Eu vejo muito, assim, e me coloco como uma pessoa um pouco leiga nesse assunto, em relação às nomenclaturas que circulam nos textos, na academia. Talvez para se referir à mesma concepção. Então, é muito comum trazer o conceito de decolonial, como você colocou, e descolonial. E vejo algumas falas, talvez, criticando, inclusive, algumas colocações, né? Muito mais o descolonial. Então, talvez se você puder esclarecer se isso traz, de fato, implicações teóricas diferentes. Sim, então não há realmente uma unanimidade, não é unânime a escolha pelo termo decolonial. E nem tem que ser, né? Na verdade, nada tem que ser unânime. Justamente a gente está aqui colocando algo que também vem da praxis, né? Da união dessa teoria, dessa prática, principalmente. Então, não é unânime. Então, eu vou colocar a explicação que me fez escolher, como pesquisadora, optar pelo D colonial e não o DES. Apesar que em alguns momentos eu utilizo o DES, mas aí vai depender também do que eu estou querendo trabalhar naquele momento. Bem, então não é uma categoria unânime, nem tem que ser. O descolonial, a gente tem que pensar no processo, né? O que o prefixo traz? E aí eu estou trazendo uma reflexão de Catherine Walsh. Quem vai trazer isso é Walsh. Ela diz que esse prefixo "des", ele vai dar uma ideia de que você está desfazendo alguma coisa. Então, você está desfazendo para voltar a algo anterior. E não é possível a gente desfazer, por exemplo, o colonialismo ou a colonialidade, porque o colonialismo foi o tempo histórico e a colonialidade são os reflexos desse colonialismo até hoje. A gente não tem como reverter. Então, segundo Catherine Walsh, essa seria a ideia do DES. Reverter e voltar a um estágio anterior. Não tem como, porque todas as nossas estruturas já estão marcadas por esses processos de colonialidades. Do poder, do ser, do saber, da natureza, da linguagem, do gênero. Enfim, são muitos, né? Então, o decolonial é você enfrentar essas colonialidades. E a ideia do DES seria você desfazer. Agora, isso não é, como eu disse, não é unânime. Eu vou citar, por exemplo, uma teórica muito importante, e aí não vou poder dizer dos estudos decoloniais, porque ela mesma não se coloca como pertencente aos estudos decoloniais, que é a Kuzikank, a Silvia Kuzikank, que é uma socióloga boliviana. O que ela coloca? Ela não quer trazer o rótulo para ela, nem de decolonial, nem de, por exemplo, pós-colonial. Para ela, a gente tem que produzir um pensamento a partir do cotidiano. Claro que ela está colocando a partir das cosmologias indígenas. Então, ela prefere, por exemplo, o termo anticolonial. E aí, o que é o anticolonial para Kuzikank? Anticolonial parte da luta. Então, da luta dela com o povo aimara, enfim, relacionado aí às cosmologias indígenas, tentando sair desse teórico e indo para a prática. Como isso? Que estratégias podem ser
utilizadas, relacionadas e realizadas para que esses indígenas saiam dessa invisibilidade histórica e possam tomar lugar aí de poder, por exemplo. Então, ela vai muito mais para esses problemas cotidianos e como transformar isso numa ação. Então, o anticolonial, ele seria essa luta. E aí também ela traz que desde os tempos dos primórdios, né, dos processos coloniais, já existiam lutas anticoloniais, não é algo novo, não é? E também para ela a gente precisa rever a genealogia do conhecimento, como o conhecimento ele é construído. Então, não devemos, por exemplo, sobrevalorizar o conhecimento acadêmico. E aí a gente vamos fazer uma meia-culpa, né, entre a gente, academia. Essa é a realidade. Então, para ela, dentro da cosmologia indígena, a gente não deve sobrevalorizar esse nosso conhecimento que é acadêmico. A gente tem que fazer a relação desse conhecimento com outras formas de conhecimento. Então, sair dessa teoria e ir para essa prática. Então, veja que não é algo, né? Vai depender do seu entendimento. Enfim, eu prefiro decolonial, apesar de Kuzikank, não é? Que é quem, claro, tem aí o lugar de fala é dela. Mas veja que não é algo unânime. Então, outros vão a UDES trazendo outras experiências para explicar por que escolheram o UDES. Sim. No final, Doris. Opa. Fazendo a mesma coisa. Entende? Mas a palavra, a linguagem, ela expressa, ela diz, ela produz sentidos e produz ações. Então, é importante, sim, a gente estar nessas categorizações que a gente escolhe. Só para te contextualizar em relação ao tempo, nós já temos 31 minutos de live e vou repassar duas perguntas que eu acho que podem ajudar a concluir esse bloco. E já tem pergunta do outro bloco, por exemplo, da Flávia, mas eu vou deixar, já que você vai falar de currículo, para, né, talvez você até já responda. Tem uma pergunta do Rafael para você, se a linguagem seria o primeiro e o instrumento mais violento e opressor. Se seria possível, de fato, uma ruptura colonial, quando você estava se referindo, né, a esses conceitos. E também tem uma pergunta do Henrique de como podemos pensar decolonialidades brasileiras. E aí, na verdade, ele coloca aqui questões indígenas também, como considerar isso, e negritude e branquitude no Brasil, mas eu estou recortando aqui a pesquisa justamente para dar tempo da gente discutir com calma esse segundo bloco, que é sobre currículo. Tá. E outros comentários, assim, por exemplo, da Cristina, que é a linguística aplicada de fato, isso que a gente estava falando, que é uma ciência, né, cada vez mais social. O Nathan também colocou que a experiência de ensinar línguas estrangeiras não é só focada nos elementos linguísticos, que tem que considerar tudo isso que a Doris está dando, por exemplo, como exemplo, que essas questões elas perpassam, né, não tem como separar gênero de sexualidade, outras variáveis. Me organizar aqui. Eu vou falar da primeira pergunta. Agora está aparecendo para mim uma última pergunta. Eu vou ler, que é da Marcela, porque ela tem a ver com a pergunta do Rafael. A Marcela pergunta: agora. Como romper com a supremacia da norma guardada pela RAE? Sendo essa instituição perpetua o pacto linguístico fruto da colonialidade. Então, essa pergunta dela tem relação com a do Rafael, que é se a primeira colonialidade não seria da linguagem, não é isso? Isso. Essa ruptura colonial. Sim, uma das primeiras colonialidades, não posso dizer qual é a primeira, qual é a segunda, né? Porque são todas interseccionadas também, que a linguagem, por exemplo, parte do ser, não é? Parte do poder, parte do saber. E a colonialidade da linguagem, ela vai perpassar, sim, essa ruptura, a necessidade dessa ruptura colonial. Então, quando a gente tem lá o Hélio Antônio de Nebrija, que em 1942 tem aí, faz a primeira gramática, não é? Espanhola, e aí isso acho que é no prólogo, né? Não lembro exatamente as palavras, mas a língua é instrumento do poder, a língua é instrumento do império, algo assim. Sim. Como tesouro, né? Fazer o quê? Uma gramática, né? Vamos criar para poder trazer junto com todas essas outras colonialidades que foram impostas. Agora, se é possível fazer uma ruptura colonial, fica difícil dizer se isso é possível e se um dia será possível. Mas nós aqui, enquanto
linguistas aplicados, professores, que trabalhamos a partir da linguagem, os discursos, a gente tem sim que fomentar e pensar em estratégias para romper essas colonialidades da linguagem. Tem um livro muito interessante, que é o do Gabriel Nascimento, que está fazendo várias lives, que é o Linguismo Linguístico, que ele vai aliar a colonialidade da linguagem ao que ele chama de racismo linguístico. Então, sim, a língua e as linguagens, elas produzem colonialidades. E para a gente poder fazer essa ruptura, não é um processo, é um projeto. Aí é cada um de nós, em coletividade, não é? E dentro da sua sala de aula, pensar como fazer isso. Como ter ou principalmente trabalhar com os alunos esse conceito de que a língua também ela é instrumento de poder. E como essa língua ela vai marcar os nossos corpos, né? De que maneira? A outra do Henrique, não é? Pode repetir, por favor? É de como podemos pensar em decolonialidades, no plural, brasileiras. Só uma pausa, Doris. A professora Márcia Paraquete entrou na live, está presente. Um beijo para ela. A rainha da interculturalidade. Sim, da linguística aplicada e hispanismo, né? Tudo, linda. Ai, agora fiquei nervosa. Como é que eu vou continuar a falar depois que a Paraquete entra aqui? Brincando, gente. Bom, e aí o Henrique, ele só pede, assim, tenta contextualizar também com as questões de branquitude, negritude, indígenas, mas eu fiz só um recorte, né, porque estamos chegando aos 36 minutos e aí ainda temos que falar do currículo, e aí... Sim, as decolonialidades brasileiras não tem como a gente não pensar passando pelo eixo estruturante das colonialidades, que é o eixo da raça. Então, pensar uma decolonialidade brasileira, primeiro tem que passar a partir da movimentação dessas estruturas de poder. E, claro, a gente está falando aqui da estrutura da academia, reorganizar essa estrutura, promover fissuras. Fissuras de que maneira? Para que tudo se movimente e outros corpos possam também ter lugar e expressar seus trabalhos, no caso nosso aqui, por exemplo, da linguística aplicada. Então, como pesquisadores brasileiros, mulheres e homens pretos podem entrar dentro desse debate, podem e devem, e já estão, né? A gente tem aí várias lives acontecendo nesse sentido, porque é necessário empretecer esse discurso decolonial e não ficar só em um grupo hegemônico dentro da sua branquitude. Teve uma pessoa aqui, a Daisy, né? Que ela complementou. Isso. De um projeto decolonial, uma agenda, né? De fato, até a linguística aplicada caminha nesse sentido, né? Assim, nesse sentido da ruptura. Também, que é um projeto, não um dia para o outro. Hoje, agora eu sou intercultural, sou decolonial. Não, isso nem a gente pode dizer que você chegou a isso, porque as estruturas estão tão engessadas dentro da gente que diariamente a gente vai trabalhando com isso. Então, como ela colocou, é uma agenda, né? Pensar aí nessa agenda. Agora vamos para o currículo, né? Para a segunda parte. Que já, assim, tem uma pergunta que passou da Flávia era justamente isso, assim, como romper essa prática conteudista, linguística, né, que está muito preocupada com foco linguístico e gerar um pouco esse olhar decolonial. Tá. Bom, aí eu vou então fazer aqui minha explanação. Acredito que a gente vai entrar nisso que a Flávia, né? Que a Flávia colocou. Então a gente tem que pensar o decolonizar como um verbo, né? Ele é um verbo, ele precisa exprimir uma ação, mas ao mesmo tempo é um processo lento, como já colocaram, eu coloquei, é um projeto, tem que estar dentro de uma agência, de uma agenda. Então ele é lento, não é de um dia para o outro, mas ele tem que promover a ação. E aí aqui a gente está fazendo uma reflexão de como transformar, como colocar esse projeto em ação dentro dos currículos das nossas universidades e das escolas, né? Também. Então, a universidade, elas são criadas, elas são engessadas, né? São engessadas em quê? Nos seus conhecimentos, nas suas estruturas. E aí, isso é um conceito que eu estou trazendo de Castro Gomes, não é? E as universidades são pensadas a partir de óticas coloniais. Até se a gente pensar como é dividido, centro, departamentos, colegiados, e você, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem como, por exemplo, a minha leitura é transdisciplinar, então eu quero fazer um trabalho agora dentro do departamento de sociologia. Essa mobilidade é praticamente impossível, porque a gente está dentro das caixinhas de como a universidade foi pensada, né? Então, essa colonialidade também dentro desse
saber que está circulando dentro dessa estrutura. E isso vai reverberar nas escolas também, em todas as estruturas. Então, a gente precisa rever esses currículos com um olhar decolonial. A partir do momento que a gente entende, tem essa consciência de o que a gente passa na nossa sociedade, em todos os âmbitos, é decorrente do colonialismo, e ele vem das colonialidades que são reflexo desse colonialismo, a gente pode começar a pensar, ok, então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer dentro da minha sala de aula para modificar isso de alguma maneira? Porque como foi a Flávia, né? Disse, conteudista. Você tem ali, muitas vezes, infelizmente ainda é isso, conteúdo é pautado pelo livro didático. Então, primeiro ano, o que tem no livro? O livro está dizendo isso aqui, presente do indicativo, do não sei o que, não sei o que. Aí você faz a sua organização dentro daquele conteúdo, muitas vezes puramente linguístico. E aí o olhar decolonial ele vai muito além. Você vai entender a língua como linguagem, como ação, né? E como essa ação ela vai chegar nesses corpos na sociedade, nesses nossos alunos, né? Que estão ali também, muitas vezes, sendo vítimas e reproduzindo. Bom, então ou talvez, Doris, rapidinho, desculpa, isso que você acabou de falar me levou também a pensar talvez o contrário, né? Talvez, assim, de um professor que possa adotar talvez alguma coleção, algum material que já trabalha um pouco nessa linha, nessa perspectiva decolonial, que tenta romper, né, padrões, estereótipos, e ao mesmo tempo ele não recebe essa formação para isso, e não tem esse olhar, na verdade, como você normalmente chama, decolonial, uma perspectiva sulear de trabalho. Então aí também a gente tem um problema, é um outro lado, né, da moeda. Para você sulear, né, retomando aí Paulo Freire que coloca, Angela Kleiman, para você sulear, pensar no eixo sul-sul, você tem que sair do eixo norte-norte, né, o sul-norte. Então, o sulear, ele vem com uma proposta em contraposição ao norteamento. Então, vamos sair do norte. Meus alunos já sabem, né? Às vezes, quando eu vou colocar alguma questão, eu falo, vamos sulear o debate. Já sabem, sulear o que... Então, eu sempre tento tirar essa palavra nortear e utilizar o sulear, e claro, na prática também, né? Não só na teoria. Uhum. A universidade, ela precisa ser decolonizada. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Já digo que eu não tenho a resposta, tá? Então, a universidade, ela está dentro de hegemonias ocidentais, né? Então, em muitos âmbitos. Então, a gente tem que desaprender as maneiras que nós aprendemos e fomos colocados dentro dessas estruturas. Aí eu lembro do conceito da Fabrício, né? Que é o linguística aplicada da desaprendizagem. Também o linguística aplicada suleada, da Kleiman. Tem o linguística aplicada das vozes do sul, de Moita Lopes. Então, como trazer essas vozes, esses sujeitos marginalizados, né, pela modernidade, dentro da nossa sociedade, para dentro dos nossos debates. Isso seria sulear o debate. Então, a gente tem que pensar aí na formação de professores, que aí não adianta eu ter o melhor material, entre aspas, né, que a gente não pode dizer melhor, um que dê conta de tudo, mas enfim, esse material é ótimo, ok. E esse professor? Eu lembro que alguém comentou uma vez, o melhor material didático é o professor. Porque eu posso não ter material nenhum e conseguir construir um material a partir das minhas vivências. Ou eu posso ter um material dito ótimo e eu não consigo colocar aquilo em prática porque eu não acredito naquilo. Eu não entendo aquilo como importante. Então, todo trabalho feito, por exemplo, em PNLD é colocado abaixo se o professor não acredita naquilo, né? Então, a gente tem que olhar aí, você falou de olhar para outras áreas, né? Então, é totalmente um currículo que deva ser transdisciplinar, pensando nessas fronteiras, aí nesse entrelugar que Baba colocou, né? Que vai ser construído nessas fronteiras, dando visibilidade a outras estruturas, outras maneiras de poder e de saber e de ser dentro dessa sociedade. Que corpos são esses que não estão nesse material didático, não estão dentro dessa universidade? Por que não estão? Quais foram as colonialidades que fizeram com que isso ocorresse? Então, a gente tem que escolher que conhecimentos a gente vai privilegiar ou não. Então, o que eu escolho privilegiar, o que eu escolho colocar dentro de um currículo, de um material didático, dentro das minhas aulas, diz muito sobre o que eu penso sobre educação. E o que eu escolho não colocar também diz sobre mim. Diz sobre mim como professora. Então, por que determinado assunto eu não vou trabalhar? Porque, para mim, ele não é interessante. Para mim, é interessante trabalhar o verbo ser, estar, só isso. Trabalhar só os aspectos linguísticos puramente. Então, isso diz de mim, sobre o que eu entendo por linguagem e o que é ensinar língua e linguagem, né? E essa linguagem em ação dentro desses sujeitos.
Tem um texto, eu separei aqui, desse livro que eu adoro, que é da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Ela coloca algumas perguntas aqui no livro, que eu vou ler, tá? Ela está tratando de conhecimento, ciência, enfim. Aí Quilomba coloca: qual conhecimento está sendo reconhecido como tal? E qual conhecimento não é? Qual conhecimento tem feito parte das agendas acadêmicas? Qual conhecimento não? De quem é esse conhecimento? Quem é reconhecido como alguém que possui conhecimento? Quem não é? Quem pode ensinar conhecimento? Quem não pode? Quem está no centro? E quem permanece fora? Nas margens. Então, o que eu escolho, o que eu respondo a essas perguntas fala sobre mim também como professor, não é? Então, a gente tem que começar a pensar quem está, que corpos são esses que são colocados à margem, por quê, qual a explicação histórica para isso, e por que eu, muitas vezes, reproduzo isso? De que lugar dessa estrutura social eu estou partindo? Muitas vezes do lugar da branquitude, que eu já comentei, né? Que coloca, né, aí nesse topo dessa hierarquização, dentro de outros corpos racializados. Bom, então, Tomás Tadeu da Silva já colocava que currículo é poder. E ele vai construir, ele é um documento de identidade e constrói essas identidades. Então, o que eu coloco no currículo e o que eu retiro vai influir diretamente em como são construídas e reconstruídas essas identidades. Assim, eu sempre digo para os meus alunos na graduação, a gente está aqui num curso de língua espanhola, ou de inglês, ou de francês, seja do que for, de formação de professores. Vocês vão ser professores dessas línguas. Vocês vão ser as pessoas principais em levar debates para a sala de aula e trabalhar as linguagens dentro disso. E que maneira melhor do que trabalhar as linguagens dentro dessas temáticas que são urgentes na nossa sociedade? Se eu estou trabalhando a partir de matemática que é invisibilizada e levo isso para a minha sala de aula, eu estou trabalhando língua, porque isso está dentro de um gênero discursivo. Então, a língua está ali também. Não quer dizer que eu não possa sistematizar a língua. Eu posso, sim, claro que eu posso. Mas, para além disso, essa língua, ela constrói sujeitos. Constrói sujeitos e constrói linguagens, não é? Então, o que eu levo? O que eu escolho? Então, o que é currículo? É só enumerar conteúdos ou é algo que transcende, né? Somente o que eu entendo por conteúdo, né? Então, que sentidos são esses? A gente tem que pensar numa educação que coloque sujeitos invisibilizados pela colonialidade. E aí tem um livro que a Nilma Lino Gomes, né, que é uma teórica também importante e ativista, enfim, estava tendo uma live dela agora de tarde, eu adoro assistir as lives de Nilma e os livros também de ler, né, em que ela vai trazer em um dos seus textos resistências coloniais a um currículo decolonial. Então agora eu vou colocar o que ela traz sobre o que seria uma resistência colonial a um currículo que poderia se pensar decolonial e vou trazer algumas contribuições. Então ela coloca, o programa Escola Sem Partido é uma resistência colonial. Não tem como eu colocar em prática um currículo decolonial dentro de um programa como Escola Sem Partido. A reforma do ensino médio. Então, que dentro da BNCC se coloca o inglês como única, pela primeira vez na história, né? O inglês como única língua a circular e a ser ensinada obrigatoriamente nessa escola. Isso é uma resistência colonial. Eu estou impondo aí uma única língua dentro dessa escola e retirando toda a questão do espanhol e outras línguas também, italiano, francês, enfim, sejam as línguas que, pensando a partir de um ensino de línguas pluricultural. Aí agora eu vou colocar algumas outras resistências. O ensino remoto, que a gente está passando hoje, em que a gente muitas vezes não se leva em consideração que alunos são esses, se eles têm acesso, se eles não têm, não é só o acesso, não estou falando só de internet, é também a questão psicológica desses alunos. Quando a questão do Enem, né? O Enem 2020, o Brasil não pode parar. Que Brasil é esse que não pode parar? A gente já tem um Brasil parado há muito tempo, parado forçosamente. Aí agora eu vi, antes da live, parece que teve o MEC adiou por 30 ou 60 dias, não tem que adiar mesmo, tem que cancelar, só quando voltar. Porque isso é uma colonialidade dentro do nosso sistema educativo. Então, quando a gente hierarquiza ciências humanas e ciências sociais e exatas, por exemplo, a questão das bolsas do PIBIC, né, que foram colocadas áreas prioritárias. E, claro, ciências humanas e sociais não são áreas prioritárias, né? Para quê?
Para que servem essas ciências humanas? Isso é uma resistência colonial. Quando a gente também no PIBID, né, teve uma longa discussão aí, porque o PIBID também colocou áreas prioritárias, que eu acho que foi alfabetização, português e matemática. Eu lembro aqui na UFES mesmo, foi um debate acalorado, porque queriam tirar o espanhol do PIBID, porque eram poucas bolsas, né, para coordenação, aí cada um defendendo. Assim, gente, não, para que espanhol, filosofia? Vamos tirar esses, né? Isso é hierarquizar, isso é uma resistência colonial. Quando a gente pensa em datas comemorativas na escola, dia do índio, ou, o que é muito importante, o dia da consciência negra. Aí no dia do índio você vai pinta a criança lá de índio, pronto, comemorou. Dia da consciência negra faz um blackface. Pode parecer que não, mas tem escolas que já fizeram isso. É só colocar um Google que você vai encontrar blackface nas escolas, acreditando que isso é o Dia da Consciência Negra. Isso é uma resistência colonial. Aula de religião, quando você coloca uma determinada religião hierarquizada entre outras. Enfim, quando você não leva as especificidades locais. São exemplos de colonialidades dentro do currículo, dentro da nossa escola. Então, que estratégias nós, como professores ou gestores, vamos elencar e pensar para fazer uma resistência decolonial? Então, dentro de resistência decolonial, não tem como deixar de colocar a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que foi da história cultural afro-brasileira, africana e indígena. É uma resistência decolonial, não é? E ao contrário agora. Resistência decolonial a currículos coloniais. Mas não é assim, um dia é a lei, no outro já está uma maravilha, porque é um projeto, lembre? É um projeto, é uma agência, é uma agenda. Quando a gente não aceita mais a invisibilidade de identidades latino-americanas, por exemplo, na aula de espanhol, isso é uma resistência decolonial. Quando a gente estimula o protagonismo nas nossas aulas, né, dessas culturas, dessas identidades latino-americanas, quando a gente visibiliza outros corpos que vivem às margens, nas periferias, como uma forma de resistência, aí tomando o conceito de Ana Lu, né? Ana Lúcia Souza, que é o de letramento de resistência que ela traz. Então, são alguns exemplos de resistências decoloniais a currículos que são coloniais. Sim. Doris, nós já temos 52 minutos de live. Eu vou tentar, assim, muito rapidamente, só trazer para você alguns comentários para que você perceba o que foi falado. Claro que dá para você voltar aí também. E já queria fazer um momento das indicações de leitura, para a gente não perder esse momento, e te dar as palavras finais para que você possa encerrar. Então, assim, vários comentários te elogiando, que você é super clara, super didática, que uma hora é muito pouco para te escutar. A professora Paraquete colocou que você, eu e todos os professores aqui presentes na live já demonstram a ela uma segurança de que os caminhos trilhados foram acertados. Comentários em relação à necessidade de formar chega também a esse professor, precisa se ver, se enxergar, se conectar a ele para que possa trabalhar, né, com uma certa eficácia. Foi um comentário da Deise, um outro comentário da Cristiane em relação a transformar esse professor também nessa agenda da linguística aplicada ou nessa agenda decolonial, que esse professor seja produtor e não reprodutor. Então, são vários comentários que estão chegando, mas assim, como nós temos 3 minutos, eu queria fazer as indicações de leitura, alguns avisos e passo a palavra para o encerramento da Doris. Também várias hashtags do João Pedro presente, fora Bolsonaro e outras, Fica Espanhol, foram colocadas. Então, só queria lembrar que na sexta-feira temos uma live com a professora Raquel Oliveira, da UFRJ, para discutir, quase continuar esse assunto, práticas mestiças, só que no ensino de língua inglesa, na educação linguística de língua inglesa, sexta-feira, dia 22 às 5. Como sempre na live, eu deixo aqui sugestões de leitura de autoria do convidado, do pesquisador. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar o livro que foi organizado pela Doris e pela professora Paraquete, mas chamando a atenção para o texto da Doris nesse livro, sobre a formação do professor de espanhol como agente intercultural e também produtor de material didático. Então, essa é a referência. Também queria destacar um texto que, quer dizer, esse livro e o texto que eu vou falar agora,
estão no programa da minha disciplina, lá da pós de Linguística Aplicada, e o texto, muito importante para a nossa discussão, hiperatual, é Linguística Aplicada e Sulear, que é da autoria também da Doris, do meu xará, do Antônio Carlos Silva Júnior, também como eu, que foi publicado ano passado na revista interdisciplinar da Universidade do Estado, de Minas Gerais. Né? E agora, já que eu dei os avisos, recomendei, algumas pessoas, Doris, pediram para você repetir o livro que você fez a leitura. E aí, como nós temos 5 minutos, eu já te agradeço desde já por compartilhar. Foi uma tarde de bastante conhecimento, de bastante troca. Fiz várias anotações aqui também para depois levar para os meus alunos. E aí queria que você deixasse aqui as suas palavras finais, porque nós temos 5 minutinhos e depois a live cai. Só informando a todo mundo que eu vou salvar a live e as lives agora vão para o YouTube. Então, é uma possibilidade de retomar essa escuta aí da Doris. Sim, o livro que perguntaram a autora é Grada Quilomba. O livro é Memórias da Plantação, Episódio de Racismo Cotidiano. Todos temos que ler e aprender com Grada Quilomba, Quilomba, não é? Que ela vai. Isso aqui é fruto da tese dela, não vou fazer spoiler. Vocês vão ler e vão aprender muito com ela. Para terminar minha fala, eu vou retomar, né, que decolonizar é uma ação. Espero que seja uma ação que todos possamos, em conjunto, em coletividade, colocar em prática. Então, colocar em prática esse projeto, colocar nas nossas agendas e na agência. E eu queria terminar, devo ter só alguns minutos, a agradecer de novo ao Antônio pelo convite, a todo mundo que está aqui, todo mundo que fez as suas considerações. Não deu para ler tudo, espero, não sei se eu vou conseguir ler depois, né? Parece que some os comentários, mas enfim. Quem quiser me procurar, inbox, a gente pode trocar figurinhas. E para terminar, eu vou ler um poema de Galeano, tá? Vou ler em português, eu trouxe em português porque eu sei que tem pessoas de outras áreas, então eu acabei trazendo ele em português, só para a gente terminar. Que é o Los Nadies, Os Ninguéms, de Eduardo Galeano. E aqui é uma homenagem ao João Pedro, né? Menino de 14 anos que ontem foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no Morro do Salgueiro, para que a gente possa fazer uma reflexão dessas colonialidades e como isso, na prática, ocorre nos nossos corpos. E quando eu digo nossos, alguns e muitos corpos são muito mais marcados do que outros, como é o caso do João Pedro, com um corpo preto, de um menino preto. Os ninguéms, vou ler a segunda parte, tá? Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéms, os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos. Que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos, que não tem cultura, tem folclore, que não tem cara, tem braços, que não tem nome, tem número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms, que custam menos do que a bala que os mata. Então é isso, uma homenagem a João Pedro. E, infelizmente, a partir da dor que determinados corpos sofrem muito mais do que outros, essa bala, ela sabe o caminho direto dela. E isso tem relação com as colonialidades, com esse processo que não acabou com o colonialismo, que reverbera até hoje na nossa sociedade. No poder, no saber, no ser, na natureza, na linguagem, no gênero e diversas outras que possam surgir. É isso. E obrigada. Obrigado, Doris. Hipersensível esse poema, para a gente terminar essa conversa, né? Diante de uma realidade já tão difícil pela pandemia, por tudo isso que a gente vive, mais esses outros episódios, né? Que mostram aí que a gente está muito largado em vários aspectos. Bem, várias pessoas elogiando aqui a sua fala, também a finalizar ela com esse lindo texto. Eu quero deixar um beijo aí para todo mundo, agradecer todo mundo que esteve presente na live. Também queria parabenizar rapidamente a Larissa Benedini, que é a nossa convidada da próxima semana, que faz aniversário hoje e está presente aqui na live também. Então é isso, gente. Obrigado e até sexta-feira. Obrigado, Doris, mais uma vez. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.
Temos 26 segundos. E eu desliguei. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Perfeito. tchau, gente.